Olá, tudo bom? Meu nome é Daniel Prensa Bezerra, é um prazer estar aqui live novamente no Bazar Boston TV. Fazer um agradecimento à Thalita, à Alessandra pela divulgação, ao Marco também pela participação na última live. Fiquei bem feliz com os resultados, vi que o pessoal está compartilhando, está conseguindo ver todos os vídeos. Então eu fico muito feliz com a repercussão, né? A gente conseguir montar semanalmente um momento para a gente conversar. Tenho visto que as outras lives feitas pelo canal também super fazem sucesso e conseguem atingir as pessoas. Isso me deixa bastante feliz, porque fica como um presente para a comunidade, né? Poder ter essas interações e poder estar acompanhando e evoluindo todo mundo em conjunto, né? Essa semana eu tenho a intenção de falar com vocês sobre dois pontos. Então vai ser uma live aqui que eu planejei mais ou menos uns 30, 40 minutos. E depois a gente vai tentar abrir, né, para perguntas, para todo mundo conversar sobre. Então, nesse comecinho o pessoal ainda está entrando. Esperar o pessoal entrar para a gente poder falar sobre os temas realmente que foram destinados a hoje. Sejam bem-vindos, então. O pessoal está conseguindo aí. Compartilhem a live para a gente poder ter mais gente, para a gente poder ter mais participação. Espero também que vocês participem hoje bastante para a gente conseguir conversar. O tema que eu queria conversar hoje é uma questão da normalidade e da loucura. Então, como vocês sabem, eu sou psicólogo, né? Meu nome é Daniel Prensa Bezerra. Eu atuo na área clínica, então eu já atuei na área infantil, dentro de abrigos destinados a crianças que por algum motivo não podiam estar com os pais, então serviços de acolhimento infantil. E trabalhei também com pessoas em situação de rua, onde a gente trabalhou muitas questões da fase adulta, né? De como se inserir dentro da sociedade. Então o pessoal tá chegando aí, o tema da live de hoje eu vou falar sobre normalidade, sobre a loucura, falar um pouquinho sobre isso, como que isso tem aparecido dentro da clínica, como isso aparece dentro de algumas demandas colocadas pelas pessoas. Então eu vou iniciar. Muito boa noite a todos, espero que vocês participem, podem ir mandando perguntas e reflexões e algumas questões dentro da nossa live, falando comigo, falando com todos nós, que também eu vou abordar e a gente consegue conversar sobre tudo. A normalidade e a loucura é algo que dentro da prática clínica sempre aparece. Então não necessariamente ela aparece às vezes como uma demanda principal. Porém, as pessoas perguntam em algum momento: tal coisa que eu faço é normal? Tal coisa que eu faço é loucura? Ah, isso é muito normal? Ou isso é muita loucura? Como que eu faço para ser normal? Ou como que eu faço para ser muito louco? Então são questões que em algum momento isso surge, isso aparece ali e a pessoa fica com aquela pulga atrás da orelha, fica com aquele sentimento em relação àquela questão, aquele sentimento, aquela ação, e acaba por pensar bastante em relação àquilo ser normal, ou aquilo ser patológico, aquilo ser loucura, né? Então eu gostaria de propor algumas reflexões em relação a esse tema, para possibilitar que a gente consiga ir além um pouco de simplesmente perguntar se é normal ou se é loucura. E esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente pensa em normalidade e loucura, muitas vezes a gente para por aí e faz só essa pergunta. E isso basta pra gente. E a gente responde isso pro nosso organismo: ah, não, isso tá normal. Ou não, isso é muito louco, tem que prestar atenção. Quando na verdade a gente pode ir um pouco além e fazer outras perguntas, questionar mais, pensar mais por outros vieses, por outros ângulos em toda a questão da nossa problemática. Então muitas vezes a gente está se sentindo normal e está normal, mas a gente não está feliz, a gente não está conseguindo atingir os nossos objetivos, a gente não está conseguindo ter sentimentos de prazer e não está conseguindo possibilitar para a gente um caminho que passe por sentimentos gostosos, por momentos gostosos, por coisas positivas. E isso acaba fazendo a gente se sentir às vezes deslocado. Então, olá, a Ana Nery mandou aí, ó, umas bandeirinhas do Brasil, da comunidade. E quando a gente se coloca nesse ponto da normalidade, da loucura, isso pode dar uma falsa resposta pra gente. A gente pode chegar numa conclusão de estar normal ou estar louco, e isso não ser suficiente para responder todas as outras perguntas e todas as outras angústias que surgem dentro do nosso dia a dia. Então, é preciso a gente expandir a nossa relação com essas perguntas que tanto fazem a gente conseguir pensar sobre a gente mesmo e estudar o nosso ambiente, estudar as nossas possibilidades. Então, quando a gente pensa na relação de normalidade e de loucura, na relação de certo ou errado, na relação de normal ou patológico, na relação de saúde e doença, na relação de ser algo moralmente aceito ou moralmente não aceito, é importante que a gente não olhe para tudo isso de uma maneira rasa, que a gente responda só uma meia dúzia de perguntas e esteja tudo bem, a gente acha que a gente tem a resposta definitiva para tal assunto. Não é assim que funciona. Na realidade, a gente tem que fazer questões tanto ao longo do tempo, quanto questões
que possibilitem a gente interagir com o que a gente tem para seguir esse sentimento, essa ação, esse comportamento. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu tô me sentindo normal, ou tô me sentindo louco e isso tá fazendo eu perder muito tempo pensando nisso, ou tá fazendo eu refletir se eu tô num momento que isso para mim vai ser alvo de investigação, vai ser algo que eu vou me dedicar para pensar sobre. Então essa questão da normalidade da loucura, ela tem que ser explorada. Ela não pode ser algo que a gente pense sobre isso uma vez só e acabou, e a gente tem uma resposta definitiva e tá tudo certo. Então a gente tem que fazer mais perguntas. No segundo ponto, que perguntas são essas? Uma dessas a gente já acabou de comentar. A questão da felicidade e dos sentimentos bons. O que você tem feito na sua vida que você está pensando? E obviamente, dizendo sobre isso, a gente está pensando em coisas para a gente pensar na nossa vida. Então, de maneira alguma, eu estou fazendo uma live aqui para a gente analisar a vida do outro. É muito importante dizer isso, porque é coisas que funcionam para a gente. Porque a gente tem respostas sobre a gente. A pessoa que mais conhece sou eu. Então só eu posso dar algumas respostas, pensar sobre algumas coisas e ir a fundo sobre a minha história e ir a fundo sobre a percepção de como as coisas acontecem ao meu entorno e do jeito que isso acontece na minha vida. Isso é muito específico. Então todas as nossas lives aqui não servem para a gente julgar a vida alheia e pensar na vida do outro, em como aplicar isso na vida do outro. Isso serve para como a gente aplicar na nossa vida. Isso não quer dizer que a gente não possa ajudar os outros quando isso se torna necessário ou quando as pessoas pedem ajuda para a gente. Mas é para a gente deixar claro que essas questões aqui servem para a gente fazer uma autorreflexão em busca de um autoconhecimento para possibilitar que a gente consiga agir na nossa vida. Porque não necessariamente a gente conseguindo pensar sobre algumas coisas que fazem sentido para a gente, isso vai fazer sentido para esse outro. Então, quando a gente pensa sobre essa questão da normalidade da loucura, a gente também tem que pensar se isso está fazendo benefício para a gente. Se tudo isso que a gente possibilitou de pensar está trazendo uma relação de autoestima, porque a gente está olhando para a gente, está se sentindo bem, se a gente está se sentindo bonito, se a gente está se sentindo útil, se a gente está se sentindo confortável, tranquilo, em paz, competente, se a gente está se sentindo seguro sobre as coisas que a gente está fazendo, se a gente está se sentindo ético em relação às coisas que a gente está fazendo. Então isso está certo ou errado, mas por que isso está certo ou errado? Vamos levar em consideração pensar sobre a cultura que a gente está inserido também? Então às vezes isso não está muito certo para a gente, mas para o outro pode estar certo pelas relações que ele passou. Isso não quer dizer que a gente pode não ser crítico, que não é necessário a gente ser crítico. Mas como eu falei, a gente está tentando investigar a nossa vida. Então para a gente isso está sendo certo? A gente está conseguindo se sentir bem com isso? Se sentir em paz? Se sentir tranquilo com as coisas que estão ocorrendo? Se a resposta for sim, talvez a gente consiga às vezes fazer coisas que a gente não considera tão normal, mas que nos geram prazer, que possibilitam a gente conseguir chegar mais perto daquilo que a gente quer ser, do que a gente quer conquistar, do que são os nossos objetivos. Outra questão também sobre a normalidade e a loucura é que quando a gente pensa na normalidade e na loucura, geralmente a gente pensa em uma questão específica. Então a gente fala, nossa, tal situação, tal sentimento, tal comportamento não é normal. Ou aquilo é normal. Ou aquilo lá é uma loucura. Nossa, olha, a pessoa está fazendo aquela loucura de novo. Ou, nossa, eu estou fazendo essa loucura de novo. Ou, nossa, será que eu estou normal nisso? Então a gente pensa às vezes sobre uma coisa. E eu tenho um entendimento sobre o ser humano que a gente não é uma coisa só. A gente é um complexo, um arranjado de N interações que acontecem durante a nossa vida, algumas com mais intensidade, outras com menos intensidade, que possibilitam a gente tentar se expressar e tentar se construir no caminho de viver, né? De conseguir ter uma possibilidade de interagir com os outros, interagir com o planeta, interagir com o que as pessoas já produziram dentro do planeta, as questões culturais e tudo mais. Então a gente é um apanhado de muitas coisas, é um ser muito complexo. E quando a gente falar isso não é normal ou isso é loucura, a gente acaba por limitar a nossa possibilidade de analisar um ser tão complexo. Então é como se a gente fosse poder mergulhar no mar e escolhesse dar uma pisada numa poça d'água. Então se a gente não for realmente a fundo, a gente até pode ter uma certa segurança de não conseguir ir a esse fundo, ter certas seguranças de não ter medo por não estar exposto a muitas coisas e não estar, né, ali perto do perigo e perto das coisas que podem fazer mal para o nosso organismo, para o nosso ser. Porém, a gente não vai conseguir ir de uma maneira profunda a coisas que realmente importam na nossa vida, a coisas que importaram na nossa vida, as coisas que a gente quer que a nossa vida desencadeie, né, que a gente vai se importar, que sejam parte dos nossos planos e metas. Então é importante a gente saber poder ir a fundo com as nossas questões.
saber que algumas coisas a gente não vai ter respostas prontas e que a gente vai passar um longo caminho de análise, de possibilidade de análise, de reflexão, de síntese e de colocação e também de passagem de tempo para conseguir descobrir alguns detalhes sobre a gente. Então, o nosso propósito de vida, em última análise, é viver. Então, talvez a gente demore a vida inteira para descobrir certas coisas e conseguir descobrir certas situações que nos fazem bem. Então, depois de um certo longo período, talvez a gente descubra coisas e a gente consiga se adaptar a esse mundo ou inventar uma nova relação com esse mundo que faça a gente ficar tranquilo, faça a gente ficar bem, que a gente se sinta em paz, que a gente se sinta conectado, tanto com as nossas crenças quanto com o nosso desenvolvimento. Então, esse ponto da normalidade, de tentar se encaixar, a gente tem que, em muitos momentos, pensar para que isso serve. Então, para que serviria eu tentar encaixar como normal nessa situação? É para ser aceito em determinado grupo? É para não ser aceito em determinado grupo? É para excluir eu como um ser existente de determinada situação por uma relação de identidade? Então, geralmente a gente fala que aquilo é normal, que aquilo é loucura, levando em consideração uma referência para a observação, para poder fazer essa análise. E essa referência que a gente leva, que a gente pensa, será que pra gente ela é válida? Será que pra gente a gente consegue possibilitar... Peraí, desculpa. Boa noite, Alessandro, tudo bom? A Ana Nelly também respondeu aqui, que mora em Goiás, Brasil. Legal ver que o pessoal daqui também está assistindo. A gente está falando sobre normalidade, loucura, então vou continuar na análise que a gente possibilitou aqui, com algumas coisas. É importante que a gente leve em consideração esse ser complexo que a gente é. Para a gente não entrar na limitação de achar que está tudo bem, está tudo fácil, que está tudo tranquilo e acabar não investindo a possibilidade da gente pensar sobre a gente mesmo para conseguir ir além do que a gente estabeleceu em alguns momentos. Então a gente tem que ter um certo conhecimento sobre a gente, sobre o lugar que a gente está, para conseguir ir além do que às vezes a gente planejou, para conseguir ir além dos planos que a gente já tinha. E a gente se modificou, a gente deu uma evoluída, a gente deu uma crescida, e aí a gente consegue ir um pouquinho mais para frente. Óbvio que de um passo de cada vez. E entendendo essas complexidades, a gente vai conseguir ir em busca de entender todos os nossos pedacinhos, a fim de conseguir ter uma imagem melhor sobre esses pedacinhos e também saber quando que eles são mais importantes e quanto eles são menos importantes. Para a gente conseguir ter prioridades na vida, para a gente conseguir elencar coisas que nesse momento são necessárias de serem feitas e que talvez em um determinado momento depois devam ser abafadas e devam ser deixadas de lado. Então, muitas vezes a gente tem essa questão de falar sobre a normalidade e querer se encaixar para se encaixar dentro de um grupo. A gente tem que ter bastante cuidado nessa relação do encaixe dentro do grupo e da aceitação dentro de um grupo, porque eu costumo dizer para as pessoas, apesar disso estar em modificação, a gente tem um mundo público, que a gente é da nossa interação, que a gente está interagindo com o outro, e tem um mundo privado, que é nosso, que são as nossas coisas que acontecem conosco. E muitas vezes a gente quer, dentro do mundo público, viver e ser uma coisa diferente do que a gente é dentro do nosso mundo privado. E aí a gente acaba fazendo coisas que não têm muita ligação com o que a gente sente, com o que a gente quer ser. E a gente acaba tendo que fazer algumas questões que não se encaixam. Então um exemplo disso, por exemplo, é a questão do bullying. Então muitas vezes as pessoas fazem bullying por uma questão de grupo. Então um grupo determinado acaba pegando uma pessoa ou um grupo de pessoas para praticar o bullying e algumas pessoas ali dentro daquele grupo nem se identificam com a prática do bullying, nem acham que aquelas brincadeiras são tão legais. Mas por estarem em um grupo e dentro daquele grupo aquilo parecer normal, elas acabam perpetuando esse tipo de brincadeira, esse tipo de ofensa, esse tipo de, em muitas situações, até um crime com as pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado para não fazer as coisas no automático, para que aquela pergunta que a gente fez, isso é normal, ou isso não é normal, isso é loucura, isso é anormal, poxa, será que não é válido a gente perguntar um pouco a mais, já que a gente está tratando da gente, que é algo tão importante e que é algo que a gente conhece tanto? Então, quando a gente cede por algumas questões grupais, ou a gente tenta ser inserido dentro de certos grupos, a gente tem que tomar certos cuidados para quando a gente conseguir entrar e ser aceito dentro desse grupo, a gente não virar esse grupo. Porque daí a gente deixa de ser a gente e a gente começa a ser algo diferente e a gente tem que tomar cuidado para ver se isso agrada, se isso realmente faz a gente se sentir melhor, se isso encaixa com o que a gente esperava conquistar e fazer da nossa vida. Eu também queria dizer que
a relação da normalidade e da loucura também serve para algumas questões. Então a gente também tem os critérios de diagnóstico que muitas vezes aglobam uma certas questões de transtornos, de síndromes, de doenças, que vão facilitar a nossa possibilidade de interagir com essa doença para tentar achar pontos em comum para todas as pessoas que sofrem dessa tal enfermidade, sofrem desse tal transtorno. Então, os critérios de diagnóstico servem para a gente ver realmente em algumas questões, em alguns critérios, se a pessoa está normal, entre muitas aspas, ou se a pessoa tem algum transtorno. Então, isso serve para a gente tentar achar uma generalidade no meio da especificidade. Porque por mais que você consiga, de alguma maneira, pegar os critérios de diagnóstico e, vamos supor, conseguir encaixar a pessoa dentro do quadradinho, dentro da caixinha da loucura, por exemplo, da esquizofrenia, isso não quer dizer que a esquizofrenia dessa pessoa seja igual à esquizofrenia da outra pessoa. Ela pode ter características comuns. Então, pode ter, por exemplo, um delírio, pode ter uma alucinação. Mas o conteúdo do delírio, da alucinação dessa pessoa, para essa pessoa, nesse contexto, vivendo essa cultura, vivendo esse ambiente, é muito específico para essa pessoa. Então, isso que determina como ela reage a isso, como essas coisas na vida dela são colocadas e são postas, como para ela acontece uma certa interpretação e uma certa relação com o seu ambiente. Então, é muito específico. A gente procura nas doenças conseguir um critério de diagnóstico para falar sobre o que é aquela doença, só que por se tratar de algo tão complexo, num ser tão complexo, isso é muito individual. Então, diferentemente de algumas outras enfermidades, mas também tem as suas características, então vamos supor que eu fico com gripe. Eu, quando fico com gripe, posso ser uma pessoa que fique muito molenga, fique o dia inteiro lá querendo dormir, fique largado na cama, fique lá com coriza, fique com o olho ruim, tenha febre, me sinta muito mal. Porém, outra pessoa pode ser que ela tenha gripe e ela tenha gripe muitas vezes, ela se acostume a ter gripe. E para ela não seja nem tão difícil e ela passe por isso sossegada. Ou ela esteja num ambiente, numa semana, que ela seja obrigada a passar por aquela semana mesmo com gripe. Então, os reflexos sobre ter um transtorno mental, sobre estar louco ou estar se sentindo louco, são muito únicos. Por isso que muitas coisas gerais às vezes não funcionam para as pessoas. Porque esse tratamento tem que ser tido como individualizado. Tem que ser algo que você consiga trazer de uma maneira específica para aquela pessoa, que ela consiga entender a situação específica que ela está, para assim a gente conseguir tratar. Seja com medicamento, seja com psicoterapia, seja com uma gama grande de multiprofissionais ali tratando daquele assunto, daquela enfermidade, daquela situação. Então é necessário que a gente analise caso a caso, não que a gente generalize simplesmente e fale, eu estou com ansiedade, então, portanto, eu vou tomar tal remédio e vou fazer tais ferramentas prontas já que eu vi ali no YouTube, no Google, que eu vi no Instagram, as dicas, né? Então eu vou fazer tudo do padrãozinho que já foi colocado para mim e vai funcionar. E às vezes a gente se frustra, porque daí a gente vai atrás daquela receita mágica, daquele jeito muito mais fácil de resolver as coisas e acaba não funcionando pra gente. E aí que entra uma parte da psicoterapia que é importante, que é a individualização desse tratamento. Então a gente vai olhar para a pessoa e com a pessoa ali participando desse processo, a gente vai fazer um caminho que é único dela. Então, o terapeuta, óbvio que tem uma importância nesse papel, mas a maior importância é da pessoa que está fazendo a terapia e buscando para possibilitar para si mesmo um outro caminho, uma outra possibilidade de olhar aquela realidade. A Alessandra aqui falou boa noite, a Ana Nery falou que é ótima explanação, obrigado, Ana. A Erika entrou também na live, boa noite. Pessoal, pode ir mandando perguntas, falando alguma coisa sobre o conteúdo também. Ajuda a gente conseguir ir mais a fundo ainda no nosso pensamento aqui, na nossa reflexão. Outra coisa que eu queria dizer, continuando essa questão da individualidade nos tratamentos, é que você mesmo vai ter que olhar para você de uma maneira individual. Então, muitas vezes a gente se compara muito com os outros e a gente se coloca muito na posição dos outros, mas a gente não está na mesma condição dos outros. E isso acaba por gerar na gente alguns incômodos. Então, quando a gente... E esses incômodos, essas consequências de querer, né, ser normal, querer ser louco, querer se encaixar, podem ser muitas. Desculpa. Então, se você quiser se encaixar e quiser ser normal e acabar por não conseguir ser normal e não conseguir se encaixar, isso pode gerar muita tristeza, isso pode gerar muita frustração, isso pode mexer com a autoestima, isso pode mexer com a sua imunidade, isso pode mexer com o quanto você tem de energia, isso pode mexer com o seu sono,
com o seu apetite, com o seu ganho ou perda de peso. Isso pode mexer com relação com doenças que podem acontecer na pele por relação ao estresse. Isso pode acarretar uma dificuldade de respiração, uma dificuldade de concentração e foco. Então é importante a gente pensar sobre isso. Se qualquer um desses sintomas que eu falei para vocês acabam por sentir, talvez alguma coisa esteja acontecendo em relação a isso. Então é bom pensar sobre a normalidade. Será que às vezes eu não quero me encaixar tanto numa situação ou num certo padrão que eu acabo sobrando muitas exigências para mim mesmo, que eu acabo deixando acontecer muitas puxadas de tapete que eu mesmo dou em mim mesmo, muitas sabotagens, muitos entraves, muitas ruminações mentais de ficar questionando aquilo durante muito tempo, ou se ficar se colocando numa situação para baixo, então de se questionar, nossa, será que eu estou fazendo isso certo? Nossa, será que isso aqui está muito errado? Nossa, por que as coisas não dão certo? Por que as coisas só continuam dando errado? Então a gente tem que fazer mais questões e se possibilitar interagir e conseguir ler melhor o nosso ambiente. Porque se a gente só tentar se encaixar, é capaz que em algum momento a gente consiga se encaixar e a gente até consiga se sentir normal. Mas é muito provável que em alguns setores a gente vá conseguir não se sentir normal. Então alguns pedaços da nossa vida talvez sempre sejam anormais, porque é o nosso aprendizado, é a nossa possibilidade de ser melhor, porque a gente vai olhar aquele pedaço ali que não está tão bom, que não está tão legal, e a gente vai se esforçar para olhar aquilo e modificar aquilo na nossa vida. Possibilitar que aquilo seja feito de uma forma diferente para a gente ter resultados diferentes, possibilitando que a gente consiga ter consequências diferentes do que a gente está tendo. Então, se a gente às vezes tenta se encaixar demais para ser normal, a gente pode cair num lugar muito obscuro de se sentir muito mal por não conseguir ser normal. E isso vale também para quando a gente quer ser muito louco e não consegue ser muito louco, e acaba tendo muito medo de conseguir se expor e conseguir ser vulnerável, conseguir ir atrás das coisas como um todo. Então, às vezes a gente também vai se colocar numa relação de que eu sou muito normal e não queria ser normal, ou eu sou muito louco e não queria ser muito louco. E isso gera muita ansiedade, isso gera uma série de consequências para o nosso corpo e para a nossa cabeça como um todo. Então a gente pode possibilitar para a gente mesmo uma nova forma de interação com as coisas. O que é essa nova forma de interação? É a gente tentar, lá atrás eu falei sobre o público e o privado, a gente tentar passar a relação do privado, do que é a nossa vida, para uma prioridade maior do que é a nossa relação com o outro. Isso não quer dizer que a relação com o outro não seja importante, ela é extremamente importante. Mas a relação com a gente mesmo é onde a gente inicia todo um processo para modificar todas as outras relações que a gente tem. É conhecendo como a gente trata a gente mesmo que a gente consegue conhecer como que a gente trata o outro e modificar como a gente trata a gente mesmo e como a gente trata o outro, caso isso seja necessário, caso a gente sinta que a gente não está fazendo isso de uma maneira que está sendo benéfica, que não está gerando bons resultados. Então, quando a gente pensa em se encaixar, a gente pensa em tirar alguns pedaços nossos para poder colocar alguns pedaços dos outros que são ditos como mais legais ou mais funcionais ou que possibilitam uma interação mais efetiva. Então, às vezes a gente faz coisas que a gente não está afim de fazer, que a gente não concorda em fazer, para tentar ter os mesmos resultados de quem fez. Então, a gente tem às vezes que pensar e possibilitar para a gente pensar na nossa vida. E o que vai ser bom para a gente? O que eu realmente vou conseguir olhar, fazer, para fazer a minha vida, para possibilitar a minha vida e para o caminho que eu quero. Uma dessas coisas é a gente conseguir analisar os nossos papéis. Então eu comentei isso um pouco na live anterior, quando a gente falou sobre a depressão, sobre a relação do suicídio, e a gente falou sobre um pouco dessas questões, e as relações dos nossos papéis. Então vamos analisar, eu faço um convite para vocês, pensem em pelo menos 3 ou 4 coisas que vocês fazem na vida e analisem se vocês já julgaram essas relações como muito normais ou muito loucas. Então quem trabalha pensa, por exemplo, no trabalho, a gente pode pensar na nossa família, a gente pode pensar na nossa religiosidade, a gente pode pensar no nosso lazer e a gente pode pensar, por exemplo, nas nossas atividades em relação à nossa saúde. Será que em algum desses campos, dos nossos papéis que a gente exerce na nossa vida, em algum momento a gente não fez uma relação de julgar isso como normal ou como isso como louco? Então vamos supor que nos meus estudos, eu não estudava para aquelas provas e eu continuava tentando ir bem e mesmo assim não fazia os trabalhos, nossa, estava sendo muito louco naquele momento. Então às vezes a gente julga esse momento, sendo que talvez quando a gente volte lá naquele momento a gente veja que a gente estava não estudando tanto, mas estavam acontecendo muitas coisas na nossa vida, estavam tirando a nossa atenção, estavam tirando o nosso foco.
Então a gente tem que levar em consideração tudo, não simplesmente olhar para aquilo e falar, não, essa resposta tá boa, esse pequeno pedaço aqui que eu consegui explicar sobre mim já vai ser suficiente para eu mudar. Não. Muitas vezes a gente vai continuar nesse processo de tentativa de mudança durante longos períodos. E a gente vai tentar continuar chegando perto daquilo que a gente quer ser durante a vida toda. Até o último segundo, até a nossa última respiração, a gente busca ser melhor. A gente busca estar melhor com a gente mesmo, ter mais aceitação, ter mais vida, ter mais interação positiva com o mundo. Então é muito importante que a gente possibilite para a gente refletir sobre essas coisas acontecendo, sobre as relações, sobre as possibilidades de olhar com outro olhar, com outro ângulo, com outro viés, para ir em situações que vão se apresentando na nossa vida. Isso é uma medida para a gente tentar fazer também uma prevenção de algumas doenças e alguns transtornos que existem dentro da psicologia e dentro da saúde mental. Por quê? Porque se a gente se preocupa demais em agradar o outro, se a gente se preocupa demais em seguir certas regras, em seguir certos grupos, a gente pode deixar de lado a nossa personalidade. E quando a gente tem essa cisão entre fazer algo que pra gente não tem sentido pessoal e não faz parte do que a gente quer pra gente no futuro, a gente começa a se sentir longe da gente mesmo. E essa possibilidade de se sentir longe da gente mesmo pode levar a gente a se tornar uma pessoa que a gente não quer ser. E quando a gente enfrenta essa relação de ser uma pessoa que a gente não quer ser, isso gera consequências. Isso às vezes gera consequências que podem ter sintomas ansiosos, e a gente fica meio assim, acelerado por tudo ali e está acontecendo de uma maneira que eu não consigo controlar, ou não está acontecendo no tempo que eu exigia que isso fosse acontecer, e isso acaba fazendo a minha cabeça ter muito mais informação e eu conseguir me concentrar muito menos nessa informação e eu julgar que eu não estou conseguindo realizar todas essas coisas e querer realizar tudo no mesmo tempo e querer que as coisas sejam no agora e sejam assim instantâneas. E isso acaba por deixar a gente num funcionamento que não é tão tranquilo. E isso pode gerar uma série de doenças, tanto da parte física e da parte mental, que no final das contas são uma coisa só. Então você pode ter uma incidência maior de AVC, de problemas de coração, de circulação, problemas de pele, de pulmão, de rim, problemas de estômago, de intestino. Isso tudo pode desencadear. Por outro lado, se você também vê que você não é uma pessoa que você gostaria de ser e isso está sendo difícil para você, você pode começar a ficar triste. E a gente falou na semana passada sobre depressão, sobre isolamento, e essa tristeza pode não ir embora e acabar você ficando numa situação muito complicada por querer ser algo, não conseguir ser algo, se sentir triste e daí isso não possibilitar que você consiga se movimentar e não possibilitar uma mudança, não possibilitar um avanço, e você ficar um longo período assim. Entre outros tantos transtornos que podem acontecer no meio dessa questão de ser normal, de ser patológico, de se esconder, de não se esconder. Então, reflexos dentro da autoestima podem desencadear ligações com transtornos alimentares e isso desencadear hábitos que são bastante nocivos. Então, você pode desenvolver uma bulimia e uma anorexia por, às vezes, querer se encaixar num grupo e aquele grupo ser aceito, ou você está sendo excluída de um outro grupo e aquilo causa uma série de comportamentos em você, uma série de medos, uma série de relações na sua cabeça que são disfuncionais, que não te ajudam a seguir e realizar projetos, só fazem você se atrasar e às vezes ter que ficar nessa ruminação que eu falei, de ficar pensando 1 milhão de vezes sobre o mesmo assunto sem conseguir avançar. E isso muitas vezes pode surgir por essa questão da normalidade, da loucura, e pode surgir por outras N possibilidades que a gente tem dentro da psicologia de interação com o nosso ambiente. Hoje eu queria trazer essa questão da normalidade, da loucura, porque eu vejo as pessoas sempre se perguntando, sempre questionando. Então, essas são as duas questões que fazem para mim quando descobrem que eu sou psicólogo. Então, você está me analisando, então posso responder isso para frente, mas a segunda sempre e tal coisa que eu faço não é normal. Ou, nossa, vi alguém fazendo tal loucura. Ou, nossa, eu tenho um amigo que é muito louco. Então sempre tem essa relação desses extremos. E a relação dos extremos ensina a gente como as coisas funcionam. Mas elas ensinam de uma maneira muito mais teórica do que prática. Então estar normal ou estar louco é muito mais uma maneira didática da gente falar sobre a normalidade e a loucura do que realmente uma especificação sobre a nossa condição. A nossa condição é muito única. Só eu sei o que eu passo, só você sabe o que você passa. Porém, a gente pode se ajudar para que isso fique mais leve e isso possibilite você mesmo ser crítico em relação ao seu ambiente, ser crítico em relação às coisas que estão passando com você, a fim de conseguir descobrir alguns
lugares onde você pode ir, trabalhar um pouco em cima deles, gastar um pouco de energia em cima deles e estruturar uma nova forma de se relacionar, visando sempre ter os sentimentos positivos, visando sempre cumprir um certo objetivo, uma certa meta. Então a gente tem essa relação das consequências que podem acontecer por a gente querer pensar na normalidade e querer pensar na loucura. Então essas consequências são algo para a gente se colocar e pensar sobre isso, para que a gente não pense daqui a 4, 5, 10 anos e se encontre no mesmo lugar, querendo às vezes fazer os mesmos projetos que a gente já sabe que talvez não vão dar tão certo para a gente. Então é importante a gente ser flexível para a gente conseguir assumir vários pontos de vista a fim de tentar várias ferramentas para conseguir avançar na nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai pensar assim, eu tenho um problema. Tá, eu tenho um problema. Como que eu resolvo esse problema? Muitas vezes a gente vai pensar que a gente vai resolver esse problema sozinho. Então, nossa, esse é problema meu. Eu sou um adulto, eu tenho que resolver. Ou eu que arranjei esse problema para mim, então é minha responsabilidade. É aí então que eu tenho que dar algum direcionamento e resolver isso de alguma maneira. Porém, a gente tem que saber que a gente está no mundo e que as coisas que estão nesse mundo, para os humanos, acontecem de uma maneira de interação. Então, tudo que é meu, apesar de ser meu e ser minha responsabilidade, também o outro passou por isso, pode passar por isso, ou vai passar por isso. Portanto, ele também tem algumas informações para me ajudar a passar por essas questões. Então, é importante a gente também possibilitar observar a vida do outro. Não observar a vida do outro em prol de mudar a vida do outro, mas também de ver essas questões da normalidade, dos grupos, de como eles funcionam, de como as pessoas se comportam dentro dos grupos. A Thalita chegou aí, boa noite, Thalita, também. Dentro dos grupos, muitas vezes a gente tem comportamentos diferentes do que a gente teria se a gente tivesse normalmente. Então, um desses comportamentos, por exemplo, é o comportamento de comer. A gente come mais em grupo do que a gente come se a gente estivesse sozinho. Então, a gente tem algumas coisas para observar, algumas coisas que possibilitam a gente ver que a gente é diferente em várias situações. Por isso que eu falei dos papéis um pouquinho atrás na live. A gente tem alguns papéis e esses papéis ajudam a gente a balizar como que a gente vai olhar para determinadas situações. Então, eu como profissional não sou a mesma pessoa de eu como amigo sentado com os meus amigos ali numa comemoração. São pessoas diferentes, são coisas que estão na minha cabeça num determinado momento que não estão num outro determinado momento. Então, eu como irmão não sou igual eu sou como profissional. Então, muitas vezes, ali em uma situação, as nossas emoções vão dominar mais do que a nossa razão. Então, a gente tem que conhecer as nossas emoções, tem que conhecer a nossa razão, para que a gente, dentro das N situações que a gente vive, e qualquer que seja a situação, a gente consiga olhar o objetivo que a gente tem com essa situação e atingir ele. Atingir ele como? N maneiras. Depende muito da situação. Muitas vezes a gente vai ter que atingir ele estudando e se preparando para aquela situação. Em outras vezes a gente vai ter que abrir mão e largar a mão daquele projeto, porque largar a mão daquele projeto é o que possibilita a gente se transformar e continuar na nossa missão, na nossa interação que a gente já tinha previamente. Então existem muitas possibilidades, depende muito da nossa relação. Mas se a gente simplesmente for com a maré, talvez a gente em um momento encalhe e talvez em algum momento a gente afunde. Então talvez a gente também não consiga reconhecer o quanto a gente já conseguiu nadar e o quanto a gente já conseguiu interagir de maneira positiva com o mundo. Portanto, a psicologia como um todo, ela vem para ajudar a gente a conseguir refletir sobre tudo, para que a gente não seja soterrado por esse mundo tão caótico que está acontecendo à nossa volta. Então hoje a gente falou sobre normalidade, sobre loucura, sobre interação com o outro, sobre o mundo privado, sobre o mundo público, e isso são milhões de coisas que já cabem dentro desse assunto. E isso às vezes afunda a gente, é como se a gente se sentisse sobrecarregado e tudo estivesse na nossa cabeça ao mesmo tempo e a gente estivesse exigindo da gente uma resposta o tempo todo. E a gente às vezes tem que pedir um pouco de calma pra gente mesmo. A gente tem que ir lá no meio daquela bagunça toda falar, calma, eu tô num processo de pensar sobre isso. Eu tô num processo de conseguir achar no meio desse caos um pouco de organização e harmonia para conseguir continuar vivendo, para conseguir continuar enfrentando a minha dificuldade. Então não importa que a gente no dia consiga fazer um passo de formiguinha e a gente consiga só pensar no primeiro dia sobre o assunto, que a gente nem consiga agir em nada. O pensar vai ser necessário para que em algum momento a gente consiga direcionar para onde a gente quer ir. Portanto, em alguns momentos que a gente se coloca e fala, nossa, mas eu só tenho pensado e não tenho agido, talvez seja legal a gente colocar um limite para a gente agir.
mas talvez seja muito legal a gente também dar um tempo para nossa cabeça conseguir ver quais são as possibilidades que estão ali à mostra para a gente poder interagir, para a gente tomar. Então, se a gente analisa os caminhos que a gente tem para a gente poder seguir, talvez a gente já aqui esteja vendo que aquele caminho não tem fim. E muitas vezes a gente vai até aquele caminho, vai até o fim, vê que lá é o precipício e volta. Então é igual quando a gente perde alguma coisa. Eu gosto de comparar com a relação do perder. Então se eu perco a chave e a chave estava no meu bolso antes, eu enfio a mão no bolso. Aí eu vejo que a chave não está no bolso. Aí eu procuro a chave na gaveta, na cômoda e enfio a mão no bolso de novo para ver se a chave não estava no bolso. Às vezes eu fico perdendo tempo procurando a chave no bolso 10 vezes, sabendo todas as 9 vezes depois da primeira que a chave não estaria no bolso. Então a gente sabe que alguns caminhos que a gente já trilhou não são legais pra gente. Eles podem até ser divertidos, eles podem até cumprir o seu determinado papel, a sua determinada função. Mas talvez a gente já saiba que eles não vão fazer a gente chegar onde a gente queria chegar. E a gente precisa ter flexibilidade para olhar para esse momento e falar, não, preciso tomar alguma atitude em relação a isso. Preciso colocar uma meta, preciso estabelecer um limite até continuar dessa maneira para começar uma outra maneira de interação com o mundo. Então, nessa relação da normalidade e da loucura, no tentar se encaixar, nessa questão de identidade de grupo, nessa questão do público e do privado, são muitas coisas acontecendo. São muitas histórias muito diferentes uma da outra e muito próximas uma das outras que vão fazer a gente conseguir ter uma clareza de que o ser humano é um ser humano complexo. É um ser que não é facilmente explicado. Não é de uma hora para outra que a gente tem um vislumbre e acorda sabendo como que a gente funciona e como que a gente deveria funcionar. É uma construção, é um processo, a gente tem um caminho a seguir. E esse caminho a seguir, quando a gente tempera ele, coloca perto dele o autoconhecimento, e esse autoconhecimento pode vir da fonte que for, eu não sou um defensor ferrenho que a psicologia tem que ser a mãe de todas as transformações, de maneira alguma, isso pode vir por meio da sua religião, isso pode vir por meio dos seus amigos, isso pode vir por meio de grupos. Obviamente que eu acho que a psicologia tem um quê especial, porque ela tem o quê de respeitar essas interações e tentar fazer isso com o maior carinho possível, com o menor dano possível para a pessoa. Então é estar em transformação, mas é estar protegido. É possibilitar que a gente coloque uma armadura em volta da gente que não vai ferir a gente e o outro, que seja algo confortável para a gente ir aos poucos tirando essa armadura e aos poucos vendo o que tem no nosso interior, vendo aos poucos o que é a nossa essência, em busca, obviamente, de sentimentos bons e de se encaixar naquilo que faz sentido para a gente. Então, a gente falou, na última vez, a Luciana também falou da relação do encaixe, e muitas vezes a gente vai conseguir se encaixar. Muitos períodos da vida é encaixe. Em alguns períodos a gente consegue uma libertação e consegue, às vezes, fazer a nossa caixinha para se encaixar e fazer o nosso lugar ser confortável. Mas muitos momentos das vezes a gente vai ter que encaixar em certas questões para lá na frente a gente conseguir ter certas liberdades. Então, esses pontos possibilitam que a gente olhe para a nossa realidade, a gente analise a nossa realidade de uma maneira crítica, que a gente pense sobre ela até a gente quase entrar em exaustão, a gente analisa as consequências de tudo que acontece, veja o que vai acontecer depois, veja o porquê que a gente chegou até aqui, como que a gente aprendeu a lidar com isso no passado. Muitas vezes a gente julga que a gente é adulto e que a gente tinha que lidar com tudo, e muitas vezes a gente não aprendeu a lidar com nada do que a gente está lidando hoje. Então, a gente não fez um curso específico para aquilo e a gente está exigindo que a gente tivesse respostas específicas para aquilo. E às vezes a gente fez o curso específico para aquilo, mas a gente não estava preparado para aquilo daquela maneira que se apresentou. E aí a gente se cobra, a gente fala, eu sou incompetente, eu não estou indo tão bem, as coisas só dão certo para os outros. Quando a gente pode possibilitar para o nosso corpo, para o nosso organismo, um momento de mais paz, de tranquilidade, de falar, calma, eu estou no processo, eu não estou parado. E isso é importante também. Se a gente estiver parado, por onde a gente pode começar? Aonde é fácil para a gente começar? Então, alguns transtornos, eles são muito incapacitantes. A gente falou da depressão na semana passada, e algumas pessoas com depressão, com um transtorno depressivo maior, ou com os outros transtornos desse espectro da depressão, acabam por não conseguir fazer algumas interações com o mundo. Então, por onde a gente começa? Por onde é confortável? Por onde é fácil? Por onde você já está fazendo? É aí que você começa. Uma pequena transformação a cada dia, um pequeno entendimento a cada dia, um pequeno momento de paz a cada dia, até a gente conseguir ter isso de uma maneira mais espaçada, de uma maneira mais clara dentro da nossa rotina. Que a gente conseguisse, por exemplo, todo dia ter um momento que você está tranquilo. Então tem isso na sua vida hoje? Hoje você tem um momento que você para no seu dia e fala, nossa, tá tudo tranquilo, tá tudo bem? Eu tô conseguindo entender por que eu tô aqui, quais são os meus objetivos, quem sou eu. Quando eu me olho no espelho eu me reconheço, eu me identifico, eu acho gostoso estar com aquela pessoa que sou eu. Então a gente tem que fazer esse tipo de pergunta
para buscar essa tranquilidade. E por que a tranquilidade vale alguma coisa, Daniel? Tem que ser uma pessoa que trabalha, que corre atrás, bem com pique, fazendo tudo que tem que fazer, pessoa para cima. Tem que ser uma pessoa para cima. Mas a tranquilidade traz a possibilidade da gente analisar as coisas sem ter uma pressão em cima da gente. E nesse momento a gente entra num flow, a gente começa a ter uma fluidez em relação às coisas. E a gente começa a analisar isso de uma maneira muito mais clara, com os nossos objetivos mais internos, mais essenciais, mais nucleares. Não é algo que a gente é obrigado a fazer no hoje. É algo que vai se perpetuar para a nossa história, que vai definir a nossa existência. É algo muito mais contínuo e não muito mais arraigado nesse agora, nesse presente que vai passar. É uma relação de existência e não uma relação simplesmente de um momento único que passou ali. Então muitas vezes a gente pode perder a semana inteira porque, sei lá, a gente bateu o carro e, nossa, aquilo ali, meu Deus, como aquilo foi difícil. E aquela semana ser difícil demais e fazer o mês se tornar difícil por conta da gente ter batido o carro. Sendo que, na verdade, o importante não era o carro naquele momento. Era a gente. E por outro lado, a gente poderia ter contado a história pra gente, que ainda bem que não aconteceu nada com a gente, só bateu o carro. Ou saber que, nossa, talvez eu tenha que prestar mais atenção no carro, ou talvez eu tenha que parar de dirigir, porque eu bato o carro toda semana. Então tem outras questões para serem perguntadas, outras coisas para possibilitar que a gente tenha uma certa calma e a gente consiga respirar em relação aos pontos que são importantes para a gente. Que a gente consiga olhar para muitas coisas e mesmo num caos, a gente conseguir velejar para o lugar que a gente quer. A gente tem um ditado, né? Minha irmã gosta muito de dizer esse ditado, que mar calmo não faz bom marinheiro. E isso também facilita para a nossa vida, para a gente conseguir ter uma certa relação com a nossa força de vontade, uma certa relação com a resiliência, com a tenacidade de continuar fazendo as coisas. Então a gente sabe que a gente tem dificuldades e a gente sabe que nossa sociedade, nossa comunidade, imagino que tanto aí como aqui e em todos os lugares que as pessoas vivam, a gente tem problemáticas. A gente tem intensidades diferentes em relação a algumas coisas que geram na gente sentimentos diferentes e acabam gerando diferentes potenciais aí, uns positivos e outros negativos. Então a gente tem oscilações tanto de humor, quanto de comportamento, quanto de pensamentos. E isso também é bom para possibilitar que a gente consiga ser flexível a ponto de olhar uma situação e às vezes não fazer o que a gente quer, não fazer o que é melhor para a gente, mas às vezes fazer o que é melhor para todo mundo e que a gente considera que aquilo é ético dentro da nossa relação, ou olhar para uma determinada situação e ver que aquilo vai custar muito para a gente em relação a tempo, em relação a dinheiro, em relação a energia, mas que aquilo vai valer a pena porque você concorda com aquilo e acha que aquilo é um projeto digno de ser feito. Então a gente tem que conhecer bastante a gente, conseguir analisar como que a gente vai, num futuro próximo, viver e estabelecer algumas coisas, mas saber que esse futuro próximo tem que também estar conectado a um futuro mais longo e extenso em relação a gente poder expressar e se transformar naquilo que a gente quer ser, naquilo que a gente quer realizar, naquilo que pra gente é um projeto de vida, naquilo que define um pouco do que eu sou, naquilo que se eu tirar, eu deixo de ser o que eu sou. Então todas essas questões é para ajudar a gente a refletir. Quando eu falo que é para ajudar a gente a refletir, não é para a gente trazer às vezes respostas, é para a gente pensar sobre o assunto, para ver onde que ele vai instigar a gente. Então a gente vai pensar sobre a normalidade e a loucura. Hoje a gente fez um pensamento, então a gente já conseguiu pensar algumas coisas aí no meio. Então não quer dizer que isso daí sirva para você, não quer dizer que isso está certo, não quer dizer que isso está errado. É para a gente jogar isso para cima e ver o que a gente consegue pegar sobre esse assunto, o que para a gente fez sentido e o que para a gente não fez tanto sentido, então talvez não se encaixe muito na nossa vida, mas possibilitar que a gente consiga olhar para certos conceitos do mundo e se colocar em relação a esses conceitos. Então eu falei aqui sobre os sentimentos positivos, de autoestima, de segurança. Então como que está a sua autoestima? Como que está a sua segurança? Como que está a sua confiança em você mesmo? Como que está a confiança nas pessoas que estão à sua volta? Como estão as suas habilidades sociais para você poder continuar interagindo e chegar nos objetivos que você tem? Como que anda essa relação sua de querer se encaixar em determinados grupos e aceitar determinadas coisas que você talvez não ache tão legal? Como que anda essa relação de conseguir pensar em você lá na frente e pensar em alguém que você gostaria de ser e que você quer se tornar e traçar esse caminho até esse ponto de se tornar essa pessoa e conseguir concretizar esse sonho, essa ambição, esse ideal de ser uma pessoa diferente, uma pessoa mais completa, mais evoluída, que consiga fazer algo, que tenha realizado algum objetivo específico, então um estudo, ou um trabalho, ou uma relação com a carreira, ou uma relação com algum lugar que quer morar, ou que quer visitar.
alguma forma de interagir que para você faz sentido. Então vamos tentar pensar essa semana sobre o que para vocês faz sentido, o que para vocês é importante, o que para você hoje que está assistindo aí essa relação dessa live inteira, o que para você é importante? O que você consegue olhar e falar assim, nossa, isso me instiga, isso faz dar vontade, isso me dá tesão, isso me dá uma vontade de seguir adiante, de continuar e de poder me expressar. Então isso pode ser algo relacionado ao trabalho, isso pode ser algo relacionado ao pessoal, isso pode ser algo relacionado ao hobby que você tem, à atividade física, a um esporte, a uma arte, a alguma coisa artística. Então pode ser relacionado a muitas coisas. Mas é importante a gente perguntar para a gente poder conseguir ir em busca de uma resposta. Não necessariamente a gente vai achar, mas só de se colocar em movimento para tentar achar o que a gente gosta, isso possibilita para todo o nosso corpo um instigar, uma gana sobre querer descobrir e desvendar algumas coisas. E isso vai fazer a gente ter movimento. E quando a gente tem movimento, a gente tem interações diferentes com o nosso ambiente, aumentando o nosso repertório, possibilitando que a gente seja melhor em interagir com o nosso ambiente. Que a gente veja uma situação, reconheça ela, pense nas possibilidades que ela vai abrir, pense na adiante, pense atrás, possibilite para a gente mesmo ter um pensamento muito mais crítico em relação a essa realidade e a gente consiga antever o que a gente vai fazer, a gente consiga olhar para aquilo e falar, eu tenho que ir por aqui. E se eu for por aqui e não der certo, eu vou por lá. E se eu for por lá e não der certo, eu vou voltar, porque daí eu não vou investir tanto tempo nisso. Ou eu vou investir mais um tempo nisso e vou tentar estudar mais, porque eu não estou tendo a capacidade teórica nem prática para fazê-lo. Então a gente tem que tentar ver o nosso ambiente com uma clareza no olhar e não simplesmente descendo um tubo a água sem saber onde a gente vai parar e sem saber se lá embaixo a piscina tem água para receber a gente ou não. A gente tem que analisar, a gente tem que pensar, a gente tem que possibilitar para a gente um certo cuidado e um certo carinho com o nosso processo. A gente tem que saber que esse movimento também pode demorar e que se ele demorar, não tem problema. A gente vai continuar seguindo ele, vai continuar trilhando ele, porque a gente sabe, a gente reconhece que na vida uma grande parte do que é viver só. Não é às vezes chegar no objetivo, a gente passa muito tempo para chegar no objetivo. Se a gente não conseguir aproveitar nada do caminho, a gente vai ter muito pouco tempo de aproveitamento. E talvez isso faça a gente não querer fazer de novo. Então, com esse mesmo exemplo do tobogã que eu falei para vocês, se for muito prazeroso o tobogã, mas a gente tiver que subir milhões de degraus de escada, talvez a gente não queira subir esses milhões de degraus de escada. A gente até suba uma vez, escorregue e acha super gostoso, tem uma baita de uma adrenalina. Mas isso gera tanto gasto pra gente, gasto energético, gasto de tempo, gasto de dinheiro, gasto de pessoas, gasto de vida, que a gente fala, não, isso não é pra mim. E isso não vai me trazer felicidade. Ou outra possibilidade de você falar, não, isso é pra mim. Eu vou subir quantos degraus forem precisos para chegar no ponto que eu quero. Então a gente tem que saber analisar em busca de conseguir concretizar algumas coisas. Porque a gente tem essas relações de ter uma expectativa sobre a nossa realidade, de ter uma expectativa sobre nós mesmos. Então eu vou deixar esses dois recados. Espero que vocês tenham gostado sobre a relação do que a gente falou, sobre a normalidade da loucura. Eu sei que às vezes eu falo de uma maneira que não dá muitas respostas e isso é intencional. Eu não quero dar nenhuma resposta porque eu não tenho nenhuma informação sobre vocês. Então é muito melhor que eu fale uma coisa generalista e não me envolva de uma maneira específica com as problemáticas para que vocês consigam fazer as reflexões com vocês mesmos. Então eu espero que a gente consiga mais participações, para as pessoas conseguirem falar mais um pouco. Eu sei que é difícil às vezes falar sobre as nossas coisas e falar sobre alguns assuntos, mas é importante para a gente conseguir dando conteúdo e para a gente conseguir direcionando um pouco o conteúdo dentro da live. Então a gente tem 101 pessoas hoje, 100 pessoas que estão aqui na live hoje e estão acompanhando. Eu espero que tenha sido útil para todos vocês. Quando sair o vídeo depois, que vocês compartilhem com as pessoas que vocês acham que podem ter algum insight, ter algum pensamento sobre tudo que eu falei. E algo muito importante, então, que eu queria deixar de recado é para a gente, em primeiro lugar, obviamente, pensar sobre a normalidade, sobre a loucura, pensar nos aspectos da nossa vida que a gente já possa ter se imaginado normal ou louco, para que a gente consiga fazer uma análise de como que isso virou na nossa vida e como que isso está na nossa vida. E, em segundo lugar, a questão das coisas importantes. O que é importante para mim? O que para mim realmente faz eu ser eu? E eu estar comigo, e eu querer estar comigo, e eu me sentir bem. Então, analisar as coisas que para nós fazem bem e que a gente vai continuar buscando, que a gente vai continuar colocando nas nossas relações de busca e de realização. E, em último lugar, eu queria propor que a gente pensasse também
na nossa vida como um todo, aonde está algo que a gente possa melhorar, que às vezes não é tão legal e que está incomodando e que a gente pode ir ali e fazer uma intervenção. Então eu te convido a falar comigo, alguma coisa que talvez você fale assim por inbox mesmo, depois vocês mandam mensagem, ou entram pelo Instagram para mandar, ou podem mandar pelo WhatsApp, que também tem meu contato lá na página, para a gente conversar sobre isso. O que na sua vida poderia melhorar? E aí eu me comprometo a dar dicas e a conversar sobre isso, sobre o que na nossa vida pode melhorar. Dependendo do que for, eu consigo ser mais específico e dar alguns direcionamentos mais ligados com a própria história da pessoa, que a gente tem mais efetividade. De uma maneira geral, a gente consegue refletir junto e isso é muito importante. Mas para a gente conseguir ser efetivo mesmo, é o que eu falei, a gente precisa saber do individual, a gente precisa saber o que essa pessoa está passando e como ela está vivendo. Então eu espero que vocês tenham gostado. A gente está na terceira live que a gente faz, né? Então espero encontrar vocês aqui na semana que vem para a gente continuar esses assuntos e que vocês tragam. Então pensar sobre essa normalidade, sobre a loucura, pensar o que é importante para a gente, do que define a gente, que faz essa relação nuclear, que faz essa relação essencial com a gente, e pensar em algo que a gente pode melhorar. O que nessa semana pra gente está sendo difícil e que a gente gostaria de melhorar? Ou que na nossa vida sempre foi difícil e que a gente gostaria de melhorar? E aí a gente conversa mais semana que vem. Vou preparar outro material bem legal para vocês. Então eu gostaria de finalizar agradecendo novamente a Thalita, agradecendo a Alessandra, a Erika que participou também, a Mariana que entrou aqui, então a Ana também. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Espero que tenha sido um conteúdo válido para vocês. É feito com o maior carinho o pensamento e esse carinho eu quero que vocês tenham com vocês mesmos, que vocês consigam cuidar de vocês e saber que vocês estão num processo de mudança, um processo de transformação. E não é porque eu estou num processo de mudança, de transformação que eu estava mal. Às vezes eu só quero ficar melhor. Às vezes eu estou bem, mas eu mesmo assim quero mudar, quero transformar para conseguir chegar mais perto dessa pessoa que eu tanto idealizo ou conseguir agradar mais as pessoas que estão à minha volta e que eu amo. Então, agradar as pessoas em certas situações é algo que a gente faz e é algo que pode ser bom pra gente também. Às vezes a gente desenvolver mais habilidades sociais para lidar com as pessoas que estão à nossa volta, conseguir conquistar os nossos objetivos. Então eu agradeço muito a todos vocês, muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Desejo uma ótima noite para todo mundo e dá uma pensada sobre todas as questões que a gente conversou, tá bom? Um beijo pessoal, obrigado. Fiquem bem.